verdade. A dependência química é sim considerada um transtorno mental, isso já é bem embasado cientificamente e nós sabemos que na mudança do padrão de uso recreativo para um transtorno por uso de substâncias, por exemplo, dependência química, há várias alterações neuroestruturais. Então, digamos que uma pessoa começa usando pontualmente, recreativamente, alguma substância psicoativa. Isso gera uma tolerância, principalmente no nosso sistema de recompensa. Então, a gente passa a necessitar daquela substância, como se fosse o novo normal. E na ausência dessa substância, surgem os sintomas de abstinência e de fissura. O nome de todo esse fenômeno é de tolerância. E depois disso, a pessoa perde a liberdade de escolha se ela quer fazer uso da substância ou não. Então, por ter uma etiologia definida, por ter mecanismos neuroestruturais definidos, nós consideramos como doença. Mito. Apesar do componente genético ser um fator significativo na dependência, porque há a tolerância inata, em que é determinada geneticamente. E quanto mais tolerante a pessoa é a determinada substância, maior a chance dela se tornar dependente. Mas também existe a tolerância adquirida, em que com a exposição repetida e prolongada, ela pode desenvolver algumas alterações cerebrais que acabam tendo como desfecho a dependência de substâncias. E além da herança genética, existem outros fatores associados, como pressão dos pares, vulnerabilidade social, disponibilidade, fatores estressores e alterações de humor. Verdade, várias substâncias têm o potencial de causar dependência, dentre elas opioides como morfina, tramal, maconha, cocaína e crack, né? Porque crack é a cocaína fumada, ansiolíticos e sedativos como benzodiazepínicos e zolpidem, estimulantes, incluindo o café, alucinógenos, tabaco e solventes, como por exemplo cola de sapateiro, derivados de querosene e lança-perfume. Mito. É uma doença crônica, porém que tem controle. E alguns fatores nos indicam um bom prognóstico. O primeiro deles é que o paciente é dependente apenas de uma substância e que ele não tem comorbidades psiquiátricas associadas. E segundo, que ele tem uma boa estrutura na vida, um trabalho estável, tem relacionamentos familiares ininterruptos e ausência de problemas legais graves. E terceiro, que ele tenha uma boa aderência ao tratamento, pois o tratamento deve ser realizado por toda a vida. Verdade. Além das diversas técnicas de psicoterapia voltadas para a dependência química, a base do tratamento medicamentoso é com reposição de vitaminas, principalmente do complexo B, e benzodiazepínicos que trazem alívio de sintomas de abstinência. Por exemplo, quem usa álcool no dia seguinte do uso ou quando utiliza uma quantidade menor do que habitual, acorda com tremores, com ansiedade, com dor de cabeça, com coração acelerado. E essas medicações aliviam, então a chance dele utilizar o álcool para alívio desses sintomas é menor. E também existem medicações específicas para o uso do álcool. Algumas diminuem a fissura e o prazer no momento da ingestão alcoólica e outras que atuam no metabolismo intermediário do álcool, em que a pessoa, se beber, ela vai ficar ruborizada, vai ter náusea, ela vai se sentir mal. Portanto, acontece a evitação daquela substância.
E também avaliamos se há alguma comorbidade psiquiátrica que pode estar perpetuando o transtorno, como um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, uma síndrome do pânico. Alguns pacientes também têm uma personalidade mais agressiva, mais impulsiva, então a gente pode atuar nesses sintomas de forma medicamentosa, reduzindo a probabilidade dele fazer uso de qualquer substância que seja. Verdade, nenhuma quantidade é isenta de riscos. Verdade, tanto o transtorno por uso de substâncias pode levar à depressão, como a depressão ou outra doença psiquiátrica pode levar ao transtorno por uso de substâncias. Por exemplo, quem faz uso de álcool tem um risco de 4 vezes maior de desenvolver depressão, tanto pelos mecanismos neurobiológicos como pelos prejuízos no trabalho e na vida social. Outro exemplo é em relação ao transtorno de pânico. Álcool pode levar ao desenvolvimento de transtorno de pânico, assim como as pessoas que sofrem de ansiedade podem consumir essa substância para conseguir dormir ou para ter uma maior desinibição, para sentir algum relaxamento. Portanto, também podem desenvolver o transtorno por uso de álcool. A gente discute muito também sobre a maconha e hoje sabemos que a maconha também pode levar ao desenvolvimento de doenças como esquizofrenia. As comorbidades psiquiátricas mais associadas aos transtornos são ansiedade, transtornos de humor, transtorno de personalidade antissocial e esquizofrenia.